Fala galera, seja bem-vindo para mais um Fractal Revisa. Galera, hoje a gente vai falar sobre as questões das raízes quadradas, né? Que é aquela coisinha de você tem dois sinônimos para raiz, né? Dois significados. Ou essa raiz ela vai ser uma raiz exata, ou essa raiz vai ser não exata. Nosso ponto de conversa hoje é a questão das raízes exatas. A gente não vai trabalhar com raízes não exatas. Presta bem atenção. Para mim entender as raízes exatas, eu tenho que lembrar dos quadrados. Lembra lá dos quadrados perfeitos? Vem comigo aqui, só para lembrar assim, os quadrados perfeitos. Olha comigo. Quadrados perfeitos. Galera, quando nós falamos quadrados perfeitos, são todos aqueles números naturais multiplicados por ele mesmo, vai me gerar esse quadrado inteiro. Lembra disso? Ó, 2 elevado ao quadrado, o que é isso? 2 vezes 2, que dá quanto? 4. 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, que dá quanto? 9. 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, que dá quem? 25. Lembrando dessas partes dos quadrados perfeitos, nós entramos na parte de solução dos problemas com raízes exatas. Só para a gente recapitular a questão de raízes. A resposta de uma raiz é a base do meu quadrado perfeito. Por exemplo, quando eu viro e falo raiz quadrada de 4, é aquele número multiplicado por ele mesmo que vai estar quem? 4. Ou seja, tem que ser um quadrado a base do meu quadrado perfeito. Então, quando eu falo 2 elevado ao quadrado é igual a 4, quer me dizer que a raiz de 4 é o 2. Por quê? Porque quando ele se torna um quadrado perfeito, ele não é 4? Olha o quadrado perfeito aqui dentro. Dentro das raízes estão os quadrados perfeitos. Óbvio que você tem quadrados perfeitos exatos e quadrados perfeitos não exatos, né? Quando a gente for pegar lá aquela brincadeira da raiz quadrada de 2, qual número multiplicado por ele mesmo que vai dar 2? Lembra disso? A gente entra no conjunto dos números irracionais. Aqueles numerozinhos que depois da vírgula tendem a ir ao infinito e não tem um período, né? Ele não é periódico. Então, recapitulando, né? Vamos voltar aqui. Vamos lembrar? Então, quando você encontrar um exercício, raiz quadrada de 4, quanto que é? 2. Porque o quadrado perfeito de 2 é quem? É 4. Raiz quadrada de 9 é quem? 3. Porque o quadrado perfeito de 3 é quem? 9. Raiz quadrada de 16 é quem? 4. Porque o quadrado perfeito de 4 é 16. Raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 ao quadrado é quem? 121. Lembramos então o que é a raiz quadrada. Esse troço aqui que está aqui dentro é um quadrado perfeito. Ótimo. Partindo então para o exercício 4 da lista, nós temos toda essa expressão envolvendo raízes. Tenha calma. Expressões numéricas, quando envolve matemática, você vai fazendo passo a passo. Por exemplo, quanto que vale a raiz quadrada de 9? Raiz de 1, raiz de 14, raiz de 32. E aqui dentro nós temos somas de raízes. Vai fazendo passo a passo. Olha que brincadeira. Eu sei quanto que vale a raiz quadrada de 9. Vou repetir tudo então. Raiz de 32 mais raiz de 14 mais raiz de 1 mais quanto que vale a raiz de 9? 3. Olha que legal. Esse troço vai ficar aqui dentro, aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo aqui. Aí eu venho e faço. Quanto que é 1 mais 3? Não é 4? Então esse troço que vai estar aqui dentro tem que ser quem? O 4. Aí a gente vai consertar lá. Raiz de 32 mais raiz de 14 mais... Agora a raiz de quem? De 4. Que você sabe que é quanto? 2. Aí vamos brincando. Raiz de 32 mais raiz de 14... Quanto que vale a raiz de 4? 2. Não é verdade? Olha, consertando isso aqui, a brincadeira tá ficando legal, ó. Raiz de 32 mais raiz de quem? 16. Olha que legal. Eu sei que 16 é um quadrado perfeito. Quanto que vale? Raiz de 32 mais 4. Quanto que é 32 mais 4? 36. Galera, qual o número multiplicado por ele mesmo que dá 36? O 6. Qual que é o valor dessa expressão aqui? 6. Não tenha medo de fazer isso aqui. Isso aqui é fácil. Só prestar atenção.
Lembre-se dos quadrados perfeitos. Comece com o que você conhece e vai eliminando. Tudo bem? Indo para o exercício 6, eu tenho uma expressão que envolve potência. Você tem que tomar cuidado só com esse troço aqui, ó. Só com esse troço. Por quê? Todo número elevado a zero é 1, exceto 0 a 0, que é indeterminado. Tirando o 0 elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. Olha que legal, toda vez que você começa por uma expressão numérica, você tem que resolver as potências e as radiciações. Resolvendo tudo, como é que fica isso aqui? 6 elevado a zero, 1, menos raiz quadrada de 36, 6, mais 5 ao quadrado, que é quanto? 25. 1 menos 6, pelo amor de Deus, não vai errar jogo de sinal não, hein? Eu tenho 1, tô devendo 6, vou ficar o quê? Devendo 5 aí. Mais 25. 25 menos 5, 20. Viu aí? Faz com atenção, não erra jogo de sinal, beleza? Rapaziada, agora nós vamos falar de quê? Circunferência. Lembrando-se que circunferência e círculo são duas coisas diferentes. Circunferência é o risco, né? Círculo é toda essa área aqui dentro. Beleza? Tudo bem. Quando o nosso assunto é achar o comprimento de uma circunferência. Só que para mim fazer isso, eu tenho que relembrar alguns conceitozinhos que a gente viu. Vamos relembrar aqui bem rápido? Bom, eu sei que do ponto A até o ponto O, que é o meu centro da circunferência, essa distânciazinha aqui, ela é chamada de quê? De raio. E do ponto A até o ponto B, isso aqui é chamado de quê? Diâmetro. Diâmetro. Essas duas coisas eu tenho que olhar para uma circunferência e identificar quem é o raio, quem é o diâmetro. E tem uma relação entre esses dois. Por quê? O diâmetro, que eu vou chamar de D, é 2 vezes o tamanho de quem? Do raio. E foi na circunferência que eles descobriram a questão do número π, que é aquele númerozinho irracional, onde ele é uma razão. O número π surgiu de quê, professor? Surgiu disso aqui, ó. Toda vez que eles pegavam o comprimento da circunferência e dividia pelo seu diâmetro, eles chegavam naquele númerozinho que você conhece que é quem? Π. Como ele é um número irracional, ele só pode ser um número aproximado. E normalmente nos exercícios, eles vão te dar o valor para π. 3, 3,1, 3,14. O mais comum é o 3,14. Tudo bem? Então, o π surgiu dessa razão. Ele surgiu do comprimento da circunferência dividida pelo seu diâmetro. Com essa relação aqui que eles acabaram encontrando, eles acabaram achando a forma de encontrar o comprimento de uma circunferência. Que é quem? Você pega o comprimento, se o diâmetro ele dividiu, ele vai quem? Multiplicar, porque esse π ele é uma constante. O comprimento é eu pegar o π e multiplicar por quem? Pelo diâmetro. É isso aqui, ó. Isso aqui é para mim achar o comprimento. Lembrando que a maioria desses dados são dados, né? É do exercício. E nos livros, eles trazem muito essa formulazinha aqui, que é a mesma coisa, só que escrito em forma diferente. Porque o diâmetro não é 2 vezes o raio, você vai ouvir bastante falar que essa formulazinha assim, ó, o comprimento é 2πr. Né? Essa fórmula aqui você vai escutar muito na matemática, 2πr. Comprimento de uma circunferência é 2πr. Lembrando que é a mesma coisa, né? É só eu pegar o valor de π e multiplicar pelo seu diâmetro. Simples isso, tá bom? Aqui, quando eu multiplico 2 vezes r, é o diâmetro. Professor, mas por que o 2 não está do lado do r? Lembra de vocês fazerem essa pergunta para mim na sala de aula? Por causa disso, ó. Quanto que é 2 vezes 3? Não é 6? Quanto que é 3 vezes 2? Também não é 6? A ordem de onde esse 2 vai estar em relação aos outros elementos vai interferir na minha conta? Não, isso aqui é para ficar bonitinho, né? 2πr, uma maneirinha legal de falar. Então vamos lá, vamos ver se você entendeu esse conceitozinho aqui que é até simples. Ó,
O raio de uma circunferência mede 10 centímetros. Calcule seu comprimento. Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? Graças à relação que os matemáticos conseguiram achar e encontrar essa constante. Que é quem? O comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. E o exercício da lista número 11 te dá o π igual a quem? 3,14. Galera, agora é só substituição. Você vai pegar os valores e substituir no que você tem, naquela equaçãozinha que eu te falei. Qual que é a equação do comprimento? Comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Você tem um raio? Tem. Você tem o π? Tem. Esse π aqui foi dado. Substitui e resolve a conta. Então, o comprimento dessa circunferência é 2 vezes 3,14 vezes o meu raio, que é quem? É 10. Qual que é o comprimento disso aqui? Senhores, aprender a fazer conta é importante. Você vai fazer 2 vezes 3,14? Quanto que é 3,14 vezes 10? O que é eu pegar um decimal e multiplicar por 10? É andar a vírgula uma casa para a direita. Olha que legal. 2 vezes 31,4. Galera, olha que massa. Olha o que eu fiz. Eu não multipliquei isso aqui por 6, eu multipliquei isso aqui por quem? Por 10. Quando eu multipliquei isso aqui por 10, o que aconteceu com a minha vírgula? Andou uma casa para a direita. Agora eu faço 31,4 vezes quem? Vezes 2. O dobro de 31,4 é 32,8. Mas se você tem dúvida, vai lá no cantinho, ó, 31,4 vezes 2. 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Uma casa depois da vírgula. E resolve. Então, qual que é o comprimento da minha circunferência? 62,8 o quê? Centímetro. Cuidado com a minha unidade. Está em quê? Centímetro. Beleza? Galera, agora presta atenção. Eu estou falando agora de um exercício que eu vou contextualizar um pouquinho a nossa questão de circunferência. Um atleta percorre uma pista de atletismo neste formato. Tudo bem? Onde ele me fala que ele quer saber quantos metros esse atleta percorre quando ele dá 5 voltas nessa pista. Agora presta atenção e analisa comigo. Lembra que eu falei para vocês que do ponto A até o ponto B e do ponto D até o ponto C são semicircunferências. E quando eu pego essas semicircunferências e uno, essas semicircunferências se tornam em uma circunferência só. Circunferências de mesmo tamanho. Se eu pego essas duas circunferências, eu faço uma única circunferência. Então, como é que eu faço? Bom, eu sei o tamanho que ele percorre do ponto B até o ponto C, que foi dado no exercício, que é de 136,5 metros. O que eu não sei? Eu não sei a distância que ele percorre do ponto C até o ponto D e nem do ponto B até onde? O ponto A. Este ponto que eu tenho, ele está alinhado com o ponto A. Este ponto aqui é o centro da circunferência que eu pego, aonde o raio dessa circunferência vai valer quanto? 4, porque ele te dá no desenho do exercício. Então, o meu raio vale quanto? 4 metros. Olha que legal. Então, para mim achar o comprimento que eu percorro, que eu tenho que saber, para mim saber quantos metros eu dou em uma volta inteira, basta eu saber o comprimento dessa circunferência formada pelo ponto DCBA, porque isso é uma circunferência, correto? Então, como é que eu acho esse comprimento dessa circunferência? Muito simples. Lembra lá aqui? O comprimento é o π vezes o diâmetro. E no exercício, ele pede para mim usar π igual a 3,14. Repara, olha que legal. Eu tirei os dados que o exercício me dá. Eu sei
quantos metros eu vou ter que descobrir. E agora eu já descobri como é que eu descubro o comprimento da circunferência. Presta bastante atenção. Como é que eu descubro esse x aqui, então, que eu chamei de x, que é essa distância aqui da semicircunferência? Lembrando que se eu pegar essa semicircunferência mais essa, é uma circunferência toda, não é? Então, como é que eu calculo esse comprimento? O comprimento é 2 vezes o π, vezes quem? O raio. Calcula, só substituição, galera. O tanto que é fácil. 2 vezes 3,14 vezes quem? Vezes 4, porque o meu raio aqui não é 4? Uai, faz a conta aí. O meu comprimento, então, é quem? 2 vezes 4 não é 8? 8 vezes 3,14. Tem obrigação de saber de cabeça? Tem não. Vem aqui no cantinho e faz, ó. 3,14 vezes 8. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 1, 8. Com 3, 11, vai 1. 8 vezes 3, 24. Com 1, 25. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2. Ou seja, o comprimento que ele percorre aí, este comprimento, é de quem? 25,12 metros. Ou seja, senhores, uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado é que quando eu junto esses dois pedaços, não é somente um, são os dois. Dá quanto? 25,12 metros. Até aqui tá tranquilo? Facinho? Bom, então agora, uma coisa que você precisa saber é entender o restante agora, ó. Se eu sei que quanto que ele percorre na parte circular, agora, senhores, basta eu somar 25,12 mais 2 vezes 136,5, eu vou descobrir quantos metros ele percorre em uma volta inteira. Então, rapaziada, é só eu fazer isso aqui que eu vou encontrar a quantidade de metros que ele percorre em uma volta. Achei a quantidade de metros que ele percorre em uma volta, é só multiplicar isso por quem? Por 5, porque ele não dá 5 voltas. Então, vamos achar. Então, eu vou pegar aqui, ó, 25,12 mais, eu tenho que pegar 136,5 e multiplicar por quem? Por 2. Professor, por que você está multiplicando esse trem por 2? Uai, eu tenho esse 136,5 aqui e esse 136,5 aqui, ué. Ele não vai dar uma volta completa? Então eu tenho esses dois aqui. Tudo bem? Vai lá. 2 vezes 5, 0, vai 1. 12 com 1, 13, vai 1. 6 com 1, 7, 2. Então ele percorre isso aqui, ó, 273 metros. 273. Quanto que ele percorre em uma volta? Então, em uma volta, ele percorre 273 mais 25,12. Galera, coloca vírgula aqui para igualar as casas desse mais. Aí você não erra, facinho. 0 mais 2, 2. 0 mais 1, 1. Vírgula embaixo de vírgula. 3 mais 5, 8, 7 mais 2, 9, 2. Ou seja, senhores, para ele percorrer uma única volta, ele gasta 298 metros,12. Bom, só que o exercício me perguntou, não foi quanto que ele deu em uma volta, foi quantos metros ele vai gastar em 5 voltas. Fazendo isso em 5 voltas, eu pego o que ele percorreu em uma e multiplico por 5. 298,12 vezes 5. 10 vai 1, 5, 6, 5, 40 vai 4, 45 com 4, 49 vai 4, 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Ou seja, em 5 voltas,
ele percorre 1.490,6 metros. Só toma cuidado, porque esse tipo de exercício são os exercícios mais difíceis que envolvem essas questões de circunferência. Tudo bem, galera? Muito obrigado para vocês. Boa prova, beleza?